Horas 29 minutos. Vamos falar sobre um tema agora que interessa muito a todos nós. Aliás, uma das principais bandeiras de muita gente quando em campanha eleitoral sempre traz esse tema. Interessa para a sociedade, interessa para o futuro de uma cidade, de um estado e de um país. Eu estou me referindo à educação. E a gente vai conversar agora com o futuro secretário da Educação de Porto Alegre e atual prefeito de Esteio ainda, Leonardo Pascoal. Aceitou o convite do prefeito reeleito Sebastião Melo para assumir essa secretaria, que é uma das mais importantes de qualquer governo. Prefeito, futuro secretário da Educação de Porto Alegre, Leonardo Pascoal, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar conversando contigo, certo, com todos os amigos aí da Bandeirantes. Vamos lá, o senhor toma posse amanhã não, na quarta-feira, juntamente com o prefeito Sebastião Melo e toda a equipe de governo, e o seu trabalho começa por onde? Nós temos desafios em diferentes áreas, naturalmente, até porque o ano letivo inicia já em meados de fevereiro, e esse trabalho já começou agora nesse período de transição, junto com o atual time da Secretaria Municipal de Educação e principalmente em sintonia com o atual secretário Maurício Cunha. A gente já vem trabalhando nos preparativos do ano letivo de 2025. Mas em termos de macro desafios, a gente tem uma grande missão e que é um compromisso do prefeito Sebastião Melo, da vice-prefeita eleita a Betina, de zerar a demanda represada de vagas para crianças de 0 a 3 anos, né, na etapa creche da educação infantil. Então essa vai ser uma das prioridades absolutas. Sim. Prefeito Pascoal, Macalossi aqui, é um prazer falar com o senhor. Parabéns aí pelos 2 mandatos à frente de Esteio e desejo sucesso à frente da Secretaria da Educação de Porto Alegre. É um desafio, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que o senhor pretende vencer esse momento difícil pelo qual passa a educação da capital, na medida em que nos anos de 2023 e 2024 a cidade acabou fixando as suas atenções na Secretaria de Educação muito por conta de escândalos de corrupção. O senhor vai ter uma missão complexa, que é a de ajeitar uma secretaria problemática. O senhor tem experiência, já começou a desenhar um plano de como resolver essa equação? Sim, na verdade o episódio das compras, enfim, episódio que motivou essa sequência aí de operações, dobramentos dela, esse episódio ele já foi superado e resolvido porque todos eles decorrem, né, dos mesmos fatos de lá atrás. As medidas foram tomadas enquanto administração municipal para que isso fosse corrigido e debelado. O que há agora são desdobramentos daqueles mesmos fatos, né, não há fatos novos. Então esse episódio é um episódio já superado, né, dentro da estrutura da administração e da secretaria. Os desafios que a gente tem na secretaria, e são ainda maiores e mais complexos, dizem respeito à melhoria da entrega do serviço que a gente presta à população em termos de oferta, que é o que eu falei, né, ampliar o acesso. A gente tem que universalizar esse acesso à educação infantil, e em termos de qualidade. Porto Alegre não vem figurando já há muito tempo, isso não é de agora, não é dessa gestão, não vem figurando bem em uma série de indicadores educacionais. Então são esses problemas efetivos e reais que a gente precisa combater, e a gente já vem traçando um plano muito objetivo e reunindo parceiros também para nos auxiliar nesse trabalho, para atacar cada um desses pontos, né? A gente fala muito, claro, e tem que falar, né, as questões do índice do IDEB, né, mas ele é uma consequência do que nós vamos fazer, porque a gente tem outros indicadores que precisam ser melhorados também para que Porto Alegre possa, né, ser uma referência em educação dentre as capitais brasileiras. O senhor disse que o episódio já está superado, mas as investigações prosseguem. As investigações prosseguem no âmbito que devem prosseguir, né, mas em relação ao trabalho da Secretaria Municipal de Educação, esse episódio, né, ele tá superado. Secretário, na questão da qualidade da educação que o senhor citou aí, realmente Porto Alegre está numa situação do IDEB muito complicada e o município tem a atribuição do ensino fundamental, que é a base que depois lá na frente, quando o estudante vai chegar na universidade, vai seguir a vida acadêmica ou até mesmo entrar no mercado de trabalho, esse conhecimento muitas vezes faz muita falta.
Por onde passa essa mudança? Qual é a ação necessária, estratégica, obrigatória para que a qualidade do ensino traga resultados melhores? A qualidade da educação não está atrelada a uma única ação, né? Eu divido os desafios da educação num tripé de acesso, permanência e qualidade. E, sem sombra de dúvida, esse pilar da qualidade ele é o mais difícil de todos, porque primeiro que não é uma ação só, e segundo que as ações não dão resultado no curto prazo, né? Ou pelo menos a maior parte delas. Por aí passa, né? Nós vamos rediscutir, né, e o prefeito Melo já tem dito isso publicamente, né, a gente vai rediscutir o processo da gestão escolar, né, isso é algo que está posto, esse debate a gente vai fazer agora nesse ano de 2025. Nós também queremos valorizar e potencializar o trabalho das equipes pedagógicas das escolas, porque por elas passam os principais processos em relação ao ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos dar um foco muito grande, muito especial na alfabetização, porque é uma etapa que é determinante para o sucesso ou insucesso daquela criança no decorrer da sua vida escolar. Uma criança que não é alfabetizada no tempo correto e de forma correta, ela vai ter uma série de outros prejuízos, né, dali por diante, nas demais etapas, vai ter dificuldade de aprender outras disciplinas, de desenvolver outras competências e habilidades. Então a gente vai ter um olhar muito especial para a questão da alfabetização, né? Então é uma série de estratégias e de ferramentas que a gente vai lançar, né? Porque os problemas da educação de Porto Alegre, os desafios da educação de Porto Alegre, eles não são diferentes dos desafios que a educação tem nas demais cidades brasileiras. Então tudo que nós temos de desafios e de problemas para superar, em algum local a gente tem boas práticas que ajudaram a fazer com que o município pudesse avançar, e é isso que a gente vai fazer, uma política educacional baseada em evidências, não em paixões, não em ideologias, mas baseada em evidências daquilo que já deu certo, que funciona, que são as melhores práticas e que a gente vai colocar em curso na rede municipal de educação da capital. Que boas práticas o senhor aplicou como prefeito em Esteio que poderiam ser transferidas para Porto Alegre? Olha, nós fizemos em Esteio um trabalho bastante amplo na educação também, de transformação, mas nós conseguimos reduzir aqui, por exemplo, o abandono escolar em mais de 95% nos últimos 8 anos. Né? Fomos buscar uma experiência bem-sucedida de uma plataforma chamada Busca Ativa Escolar. A gente tem uma equipe interdisciplinar entre educação, saúde e assistência social, que vai na casa do aluno infrequente. Então a gente conseguiu ao longo do tempo ter uma redução muito expressiva no abandono escolar, que está naquele pilar que eu falei dentro do tripé da permanência, né? Porque não basta garantir o acesso, a gente tem que garantir que esse aluno continue frequentando, que ele esteja dentro de sala de aula, né? Nós também, né, do que eu falei da alfabetização, a gente saltou aqui em 2016, o último ano da gestão passada aqui em Esteio, nós saltamos de 45,4% dos estudantes alfabetizados no final do terceiro ano do ensino fundamental, só 45,4% alfabetizado ao final do terceiro ano do fundamental. Agora, o ano de 2023, 89,68% alfabetizado ao final do primeiro ano, né? Então, além de um aumento expressivo de forma antecipada, não mais no terceiro, mas no primeiro ano, e os dados agora de 2024 estão muito parecidos com esse, né? Porque a gente foi buscar as melhores experiências em alfabetização, lá o que havia sido implantado em Sobral, em Teresina, e trouxemos para cá. Nós reduzimos já até o ano passado 57% da distorção idade série, que é o percentual de estudantes que tem 2 ou mais anos de defasagem, e que é uma das coisas que traz um prejuízo social mais expressivos, porque, via de regra, esse estudante acaba, né, evadindo depois e sendo mais facilmente aliciado para outras práticas, né? A gente reduziu já até o ano passado de 57%, e quando a gente vê os dados fechados de 2024, ele provavelmente no primeiro semestre de 25, essa queda deverá estar próxima de 80%. Sim. Também fomos buscar o que havia de melhor em termos de programa de correção de fluxo escolar no Brasil, fizemos uma parceria importante e implantamos aqui o programa Horizontes, que conseguiu reduzir isso. Então há uma série de iniciativas que a gente fez aqui, que a gente não inventou a roda também, que a gente foi buscar boas referências, né, onde estava dando certo, implantamos e deu resultado. E vai ser dessa forma que a gente vai também
trabalhar na Secretaria de Educação em Porto Alegre. Sim. Deixa eu trazer um tema aqui antes, a gente vai querer abordar com o senhor também um balanço aí dos seus 8 anos à frente da Prefeitura de Esteio de uma maneira geral, mas ainda na área da educação tem um problema que afeta hoje não só o Brasil, parece que é coisa de país emergente, país que tem mais dificuldade econômica, mas também está afetando até países desenvolvidos, que é disponibilidade de vagas em creche. Pais e mães precisam trabalhar, precisam cuidar da vida e as crianças, as pequeninhas, precisam de um local adequado para ficar. Como é que está essa situação em Esteio? Como é que o senhor recebe Porto Alegre nessa questão específica das creches? Claro que aquelas que estão ligadas ao poder público, que dependem do poder público. Em Esteio, quando nós assumimos a prefeitura, a gente tinha cerca de 1.200 crianças aguardando por vaga em creche. Proporcionalmente à atual fila de Porto Alegre, Esteio estava numa situação ainda pior, dado, né, nós temos aqui 17 vezes menos população que a capital, mas tínhamos aí cerca de 1.200 crianças. A gente lançou mão de uma série de estratégias, ampliando a rede própria, ampliando a rede credenciada, e a gente conseguiu já há alguns anos zerar a fila da educação infantil, implantamos acesso permanente e universal, né, em toda a educação infantil, e hoje nós somos líder em taxa de atendimento de creche para a escola aqui na região da Grande Porto Alegre. Então, dá para fazer. O prefeito Sebastião Melo e a vice-prefeita eleita Betina se comprometeram a zerar essa fila no seu programa de governo, ou seja, se comprometeram nos próximos 4 anos zerar essa fila na capital, mas eu estou me desafiando e estou desafiando a nossa equipe e já comuniquei isso ao prefeito Melo, que a gente quer na primeira metade do mandato, nos primeiros 2 anos, poder zerar essa fila, né? Antes do que é o compromisso de campanha, que era zerar ao longo dos 4 anos. Então é uma meta bastante ambiciosa essa. Com certeza, e vai passar também por ampliação de rede própria, como estamos fazendo agora, né? Porto Alegre tem hoje 99 escolas municipais, a partir de janeiro teremos 100 escolas municipais, alinhamos já uma transferência de mantença, né, popularmente chamada de municipalização com o Estado, onde ali a gente também vai poder colocar, além de manter a operação que já tem, colocar também educação infantil, e vamos ampliar a rede própria e a rede conveniada e parcerizada também. Prefeito, deixa eu lhe fazer uma última pergunta sobre isso. Eu gostaria de saber se o senhor já tem uma equipe prévia com a qual o senhor está montando a organização interna da secretaria. O senhor vai levar nomes da sua confiança para trabalhar? Sim, eu estou levando 3 pessoas de Esteio comigo da minha equipe aqui, né, da prefeitura, pessoas que trabalharam comigo ao longo dos últimos anos, mas vou utilizar a equipe, e muito boa equipe, que se tem hoje na Secretaria Municipal de Educação em Porto Alegre, liderados pelo secretário Maurício, que me apresentou 1 a 1, enfim, e me permitiu fazer esse trabalho de transição de forma muito qualificada, conhecendo o funcionamento da secretaria e o trabalho dos servidores que lá estão. Então tem um time muito bom, né, e aqueles outros que venham a se somar depois, fruto do processo natural de uma mudança de governo, embora seja de continuidade, a gente vai estar acolhendo também para trabalhar. Mas o time de servidores que a gente tem na Secretaria de Educação de Porto Alegre, tanto na mantenedora, na secretaria em si, quanto na rede municipal, é um time bom e é com com os pratas da casa aí que a gente vai contar para esse trabalho. Bom, tudo que a gente está falando aqui, evidentemente, envolve orçamento, recursos para poder fazer, né, para poder executar programas de governo. A educação tem uma definição constitucional obrigatória de repasse de 25% do orçamento, aí vem da União, envolvendo estados e municípios também. Críticos dessa demanda obrigatória, desse dinheiro carimbado, como se diz no popular, dizem que 80% a 85% desse valor vai para custeio da folha de pagamento e muito pouco sobra para investimento para avanço efetivo da educação. Eu queria a sua opinião sobre isso. É necessário fazer uma mudança? É necessário mexer nesse percentual para mais ou para menos? Ou mudar a sistemática para que se tenha mais recursos para investimento efetivo, tanto na qualidade como na infraestrutura, no caso das creches, disponível para a sociedade? Olhando para o caso específico de Porto Alegre, né, a educação em Porto Alegre tem um bom orçamento, a gente tem condições de fazer um bom trabalho com o orçamento que foi previsto já no projeto da lei orçamentária
de 2025, e ele terá um incremento gradativo ao longo dos anos, fruto de um acordo que a própria prefeitura fez, assim como o governo do estado fez também, junto aos órgãos de controle, para ir incrementando esse percentual e esse valor a cada ano. Então, a cada ano a Educação de Porto Alegre terá mais recursos para fazer, né, os investimentos, as ações que julgar importantes. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, temos um grande potencial de fazer o trabalho. Agora, falando aí do ponto de vista conceitual e uma opinião pessoal minha, né, toda regra rígida para um país continental como o nosso, né, que tem mais de 5.500 municípios, ela é questionável, porque há municípios que têm, né, como é o caso de Porto Alegre mesmo, né, uma grande demanda ainda de expansão da oferta de escolas, né, da oferta de ensino, e há outras cidades, às vezes cidades menores, que têm uma outra realidade, até uma realidade de redução significativa do número de matrículas, enfim, e que se vê obrigada ao mesmo percentual de investimentos. Então, via de regra, né, aquilo que a gente tem tabelado de Brasília, normalmente não é algo que seja tão eficiente para um país que tem a escala do nosso, né? O ideal era que se tivesse pelo menos algumas bandas de investimento, talvez não um percentual fixo, que pudessem ser ajustados a cada realidade regional ou estadual, né? Porque esse é só um exemplo, mas tem de tantos outros, né? Assim como está fixado que é 15% em saúde, os municípios estão gastando, né, 20, 25, 30, o caso de Esteio aqui a gente aplica em torno de 35% em saúde, né? Então não é pelo mínimo constitucional que está lá, a gente aplica de acordo com a necessidade. Assim como em Esteio, né, a gente aplica em torno de 32, 33% em educação. Cada realidade, cada cidade sabe melhor quais são as suas prioridades, demandas, necessidades. Prefeito Leonardo Pascoal, e quanto ao balanço de Esteio? O senhor tem aí 8 anos de mandato, encerrando agora, dia 1º. Como é que você deixa a cidade, na sua avaliação? A gente é sempre suspeito para fazer a avaliação do trabalho que a gente fez, mas os indicadores mostram, e não é segredo para não é segredo para ninguém, os avanços que Esteio teve nos últimos 8 anos. Não por acaso a nossa reeleição se deu com 85,5% dos votos, e elegemos também a nossa sucessão, é porque é um reconhecimento da cidade ao trabalho que foi feito, e em todas as áreas. A gente falou de educação, aqui falou de alguns avanços na educação, fizemos a maior ampliação da rede municipal de educação da história da cidade, aumentamos em 230% o número de escolas em tempo integral, enfim, e tantos outros avanços. Mas na saúde a gente saiu de uma rede totalmente desestruturada para sermos reconhecidos aí como segundo lugar no Brasil em qualidade de saúde. Reduzimos em 91% a taxa de mortalidade infantil, né? Ampliamos e reformamos todas as unidades de saúde, batemos recordes de produção no nosso hospital municipal, que é o Hospital São Camilo. Na área de segurança, temos nos últimos anos os melhores anos em termos de indicadores de criminalidade de toda a série histórica da cidade. Estamos há 7 anos e meio aí sem um latrocínio no município, né? Então, na área de cidadania, conseguimos erradicar a extrema pobreza, fruto de uma ampliação de equipamentos públicos de acolhimento e atendimento às populações mais vulneráveis, e também de um programa de transferência de renda, que no nosso caso tem porta de entrada e tem porta de saída, porque a gente quer emancipar as pessoas para que elas tenham liberdade de definir os seus destinos. E por aí vai, em tantas outras áreas que a gente poderia estar citando, as maiores obras de infraestrutura da história, seja de pavimentação, microdrenagem, e já preparando a cidade para o futuro também, que está em andamento o nosso programa Esteio Resiliente, que é o maior investimento público da história do município. São mais de 55 milhões de reais em obras de macrodrenagem e outras ações não estruturais também, para que a nossa cidade, que tem um território pequeno, né, mas complexo, por onde estamos localizados, pela própria geografia aqui da cidade, possa ter condições de seguir crescendo, se desenvolvendo de forma sustentável. Fizemos tudo isso sem aumentar impostos, fizemos o maior corte de impostos da história da cidade, reduzimos 120 alíquotas do ISS para o patamar mínimo que a Constituição permite, cortamos em 20% o custo da contribuição para a iluminação pública,
Então, fomos o primeiro município do Brasil a implantar a Lei Municipal de Liberdade Econômica. Nesse período aí tivemos a abertura de mais de 6 mil novos negócios na cidade, mais de 3.700 novos empregos gerados com carteira assinada, né? Então os dados falam por si e nós somos muito orgulhosos do que construímos e cientes que ainda tem muito por fazer, sem dúvida nenhuma, mas também ajudamos a construir o programa de governo dos próximos 4 anos, que eu tenho certeza que os nossos sucessores aqui, o prefeito eleito Felipe, o vice-prefeito eleito Rafael, vão dar continuidade e vão permitir fazer com que a cidade siga avançando ainda mais. Alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito que não deu? Sempre tem, né? A gente sempre quer fazer um pouquinho a mais, enfim, é natural, né? E principalmente alguém que é apaixonado pela cidade, como eu sou, a gente sempre olha para algumas coisas que gostaria de ter feito antes, né? E grande parte, talvez, dessas coisas que não deu para fazer, que não deu tempo, ou que não tivemos recursos, estão no programa de governo aí para que a turma aqui possa fazer nesses próximos 4 anos, né? Então, a gente fez muito, a gente fez, sem dúvida nenhuma, o governo mais transformador da história de Esteio, mas sempre tem o que fazer, e que bom que sempre tem o que fazer, né? Eu brinco aqui sempre que a prefeitura é uma gincana sem fim, a gente resolve 1, 2 tarefas, surge 3 ou 4, faz parte. E que bom que sempre tenha, porque isso vai fazendo com que a gente possa, a cada dia, estar um pouquinho melhor do que estava ontem. Prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, futuro secretário da Educação de Porto Alegre, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente. Um bom dia, uma boa posse, um feliz ano novo e que o senhor consiga trazer para Porto Alegre bons índices na qualidade de ensino e nesses próximos 4 anos aí no novo mandato do prefeito Sebastião Melo. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Calossi. Obrigado aos amigos da Band. Sempre um prazer conversar com vocês, uma boa entrada de ano para vocês, para toda a audiência qualificada aí que os acompanha sempre, e que a gente possa estar conversando muito no próximo ano aí sobre os avanços, as conquistas, os bons resultados que a educação de Porto Alegre com certeza vai estar colhendo fruto do trabalho aí de todos. Muito obrigado. Obrigado, prefeito, um bom dia. 9h50, a hora certa para a CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócio.